A pipoca pode ser um lanche mais saudável do que você imaginava. Por trazer saciedade e não precisar de frituras, pipoca é uma ótima opção de lanches noturnos. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. É isso mesmo que diz uma matéria que foi publicada na CNN Brasil, é uma tradução da CNN Internacional. No quesito lanches noturnos, a pipoca é imbatível. Ela é uma refeição ideal porque dá mais saciedade do que outros lanches e porque não depende de fritura para ter um bom sabor. E segue a matéria. Ela também pode ser preparada em minutos, sem nenhum aparelho especial, além de uma panela ou um micro-ondas, e é possível temperá-la da maneira como quiser. Sim, pessoal, saiu de verdade na CNN. Não é fake news o fato de ter saído lá, só o conteúdo. Mas vejam, tem tanta coisa interessante que dá para desdobrar nessa frase. A primeira é no quesito lanches noturnos. Veja, lanche noturno não deveria ser exatamente algo estimulado ou algo necessário. Uma alimentação que tem uma quantidade adequada de proteína que deixa você saciado torna desnecessário ficar fazendo lanches noturnos. A segunda coisa que me chama atenção nessa frase é a ênfase em ter pouca gordura, mas nenhum comentário sobre ser puro carboidrato. Isso reflete, por incrível que pareça, em 2022, os conceitos lá dos anos 70 que amaldiçoavam todo tipo de gordura, mas incensavam carboidratos como o segredo da vida saudável. Então, a ênfase sobre uma coisa que é basicamente uma bolota de amido com uma casquinha por fora, que é o milho de pipoca, a ênfase está no fato de que você não precisa muita gordura para preparar. Eu até concordo que se é para comer pipoca, não precisa ser lambuzado de gordura para não agregar dano a uma coisa que já é nutricionalmente pobre e que é puro amido. Mas, veja, colocar a pipoca como o lanche noturno imbatível e uma refeição ideal é meio forte nessa área. Na verdade, isso aqui me parece uma ode à pipoca. A noite da pipoca não precisa ser uma ocasião especial, diz a matéria. Embora seja uma ótima ideia combiná-la com uma sessão de filme, não existe nenhuma lei que nos proíba até de jantar pipoca quando quisermos. Jantar pipoca, gente? Será mesmo que eu li isso? Será que pipoca é uma boa opção para jantar? É bizarro, entendeu? Uma coisa seria uma pessoa dizer, de vez em quando você quiser abrir uma exceção, tudo bem você comer uma pipoca. Não é isso que ela está dizendo aqui. Ela está dizendo que a noite da pipoca não precisa ser uma coisa especial. Toda noite é noite de pipoca. Não precisa assistir filme. Não tem nenhuma lei que nos proíba de jantar pipoca quando nós quisermos. Eu estou lendo a frase. Vou repetir, não existe nenhuma lei. Lei não existe mesmo, né? Só talvez o que é da termodinâmica, que nos proíba até de jantar pipoca quando quisermos. E a justificativa é que a pipoca é um grão não processado. É a combinação do amido no interior com a camada externa fibrosa que faz a pipoca estourar. Rica em fibras. Ela ainda contém uma quantidade relevante de polifenóis que ajudam a reduzir o nível de açúcar no sangue. Não! E auxiliam a digestão. Assim, existe o errado e existe o isso aqui, que é tipo inclassificável, sei lá, abominável. Porque olha só, tá, a pipoca é um grão não processado. Ok, isso é mais uma dessas vezes em que a gente precisa pensar como essas diretrizes lá dos anos 70 são perniciosas e têm tentáculos que se alastram até hoje. Basicamente, é a ode aos grãos não processados. Então, tecnicamente é um grão, sim, ele não está processado, você não está comendo uma farinha daquilo ali, mas veja, ela mesmo diz ali,
é uma combinação do amido no interior com a camada externa fibrosa. E, aliás, é o que eu sempre chamo a atenção das pessoas e dos meus pacientes quando perguntam de pipoca. Eu digo, pensa, é uma bolota de amido puro com uma pequena e fina casca ao redor, a tal grande quantidade de fibras que ela fala. A única fibra da pipoca é essa coisa que prende no dente quando você está comendo pipoca, que precisa tirar depois porque está incomodando. Aquilo ali é celulose, aquilo é uma fibra insolúvel. Aquilo não é o tipo de fibra que traz mais benefício, aquilo é o tipo de fibra que tranca no aparelho do dente. Como que você vai dizer que a pipoca é rica em fibras e, pior, que ajuda a reduzir o nível de açúcar no sangue? Não, essa é muito bizarro, porque, por definição, amidos e açúcares aumentam a glicose no sangue, aumentam o açúcar no sangue. E não precisa ser um gênio, um super estudioso para pensar que uma coisa que são nuvens brancas de amido estouradas dentro do micro-ondas vai elevar e muito a sua glicemia. É mentiroso, é irresponsável colocar que você comer pipoca, porque ela tem polifenóis, ajuda a reduzir o nível de açúcar no sangue. Então, quem sabe é o seguinte, pega o açúcar do açucareiro, mistura ali uns polifenóis e joga um pouquinho de farelo ali dentro e pronto, está abolido o problema do açúcar. Você vai comer açúcar e sua glicose vai diminuir ao invés de aumentar. É tão imbecil, é tão raso. Escorpião, forças secretas da natureza em ação, reformação espiritual e material. Aspiração, o Sagitário olha para o alto, lei e filosofia. Tá, mas o que tem a ver agora esse clipe de horóscopo no meio da pipoca? Esse clipe de horóscopo, ele foi retirado, acredite se quiser, de um telejornal da Rede Globo dos anos 70, 1979. Porque naquela época era muito comum haver horóscopo mesmo em programas jornalísticos sérios. Aliás, todo jornal, por mais sério, tradicional e respeitado que fosse, tinha uma coluna de horóscopo. Inclusive, eu me lembro de já ter ouvido entrevista de jornalistas consagrados contando da sua juventude que nos tempos de estagiário na redação às vezes cabia àquele jornalista mais novo ou até mesmo ao estagiário inventar essas colunas tolinhas de horóscopo do dia seguinte. Pois bem, eu não sei se vocês se deram conta, pessoal, mas a nutrição é o novo horóscopo. Não a ciência da nutrição, porque essa é difícil de achar, tem que fazer força, mas essa nutrição que aparece na imprensa, ela frequentemente é tida com a pouca seriedade de um horóscopo no meio de uma página de entretenimento de um jornal. As pessoas vão dizer, tá bem, o que importa mesmo é política, política nacional, política internacional, economia, isso aí é para encher linguiça. O problema é que a maioria das pessoas não sabe, né? As pessoas estão lendo aquilo num veículo de imprensa respeitado, que tem tradição. Bom, se saiu na BBC Brasil, se saiu no Jornal do Brasil, se saiu no New York Times, se saiu na CNN, aqui como é o caso, deve ser verdade. Então, infelizmente, a nutrição é o novo horóscopo. É o que a gente pode dizer quando a gente vê esse tipo de besteira grotesca publicado numa instituição jornalística que deveria ser respeitável e talvez até seja em outros quesitos. Eu não sei o que acontece com a nutrição, eu já falei várias vezes, vou dizer de novo, se você aí estuda sociologia, comunicação e quiser um assunto para fazer uma tese de mestrado ou até de doutorado, é o fenômeno da nutrição, por que ela é tão avessa às evidências e por que basicamente pode-se dizer qualquer coisa e isso é publicado. A pipoca é um lanche que traz saciedade devido ao volume que ocupa no estômago, o que evita que comamos demais. Que estranho, eu quando como pipoca não consigo comer só um pouquinho. Talvez eu seja uma exceção? Esse é o tipo de argumento que também sugeriria que pastar é uma boa opção. Se você comer bastante grama, também ocupa bastante espaço no estômago e evita que você coma demais. Mas eu sugiro que se você quiser emagrecer,
Neste contexto sugerido pela nutricionista aqui da reportagem, é melhor pastar mesmo, porque pelo menos não é um negócio que vai desenvolver compulsão, você não vai conseguir comer um monte de grama porque é uma delícia. Já a pipoca, como você disse, Sara, é muito gostosa, é difícil comer só um pouquinho, e ela ocupa espaço no seu estômago, mas ela também ocupa espaço na sua corrente sanguínea, na forma de glicose, aquela que se sugeriu acima queria baixar com pipoca. E aí vem uma outra frase sensacional. Foi demonstrado que a pipoca pode provocar mais saciedade do que chips de batata. Como se só houvesse essas duas opções para jantar, né? Ou chips de batata ou pipoca. Isso, então são as duas únicas opções. Chips de batata ou pipoca, nesse caso, vá de pipoca. Ela é mais saciante. Veja, tem coisas que até podem ser verdade e continuam sendo ridículas. Eu me lembro de um antigo professor que disse uma vez num congresso, quando ouviu um outro colega pegar o microfone e falar coisas muito improváveis. Então esse professor disse assim: fulano, mesmo que isso fosse verdade, você não devia ter dito. É o que eu diria para essa frase aqui. Até é verdade que pipoca é mais saciante do que chips de batata, mas quem sabe um peixe no lugar. Quem sabe não lanchar se você já jantou. Então, puxa vida, né? É uma barra muito baixa essa, eu ter que apenas ser melhor do que chips de batata. Para você que gosta do formato em áudio e quer um guia completo para desvendar a dieta low carb, conheça o Podcurso Low Carb da Teoria à Prática. São mais de 20 horas de conteúdo exclusivo para ouvir onde e quando quiser. Se você precisa de um verdadeiro passo a passo para emagrecer e transformar sua saúde, ele é para você. Chega de dúvidas e frustração. Agora é hora de ver resultados. Vem com a gente aprender tudo sobre low carb da teoria à prática. Acesse drsolto.com.br/podcurso. Vale lembrar que a gente não está aqui demonizando a pipoca ou dizendo que ninguém pode consumi-la, não é esse o ponto. O ponto é que essa é uma coletânea de baboseiras que foi juntada para formar esse texto, que eu considero um desserviço especialmente às pessoas que estão tentando melhorar a sua alimentação. O que a gente incentiva é que você faça boas refeições com boa quantidade de proteínas, de vegetais de baixo amido e que você não troque as suas refeições por pipoca. Se ocasionalmente você puder, não for diabético e quiser consumir uma pipoca porque te traz prazer, tudo bem, trate como uma exceção. E evite cair nessa moda que agora está por aí, a gente vê até nas lojas de produtos naturais, essas pipocas industrializadas, sendo vendidas como potenciais boas opções. Elas, não sei como esse marketing conseguiu vendê-las, né, dessa forma, embalar as pipocas com uma nova roupagem, e tem muita gente achando que está fazendo uma grande coisa consumindo essa grande quantidade de amido. É a exploração esperta das diretrizes equivocadas de décadas atrás, porque você sempre pode dizer que ela é um grão integral, que é próprio em gordura, rico em fibras. Então, se você enfatizar esses aspectos e negligenciar comentar que é praticamente amido puro e amido e açúcar são basicamente a mesma coisa, a ideia acaba passando. Mas, Sari, não há nada tão ruim que não possa piorar. E nós recebemos uma sugestão de um leitor sobre um outro assunto. Uma lei que obriga as escolas do Rio Grande do Sul a incluir doce de leite na merenda escolar. Não é leite. É doce de leite. Segundo o autor da proposta, o objetivo é garantir o equilíbrio alimentar dos alunos, respeitadas as normas nutricionais pertinentes. Então, voltamos ao assunto das diretrizes. A verdade é que as normas não se preocupam com carboidratos. Segundo o ex-deputado Edson Brum, o doce de leite é importante não só pelo seu valor nutritivo, como também pelas condições de preço na sua aquisição. Segundo ele, como o Rio Grande do Sul é um dos principais produtores de laticínios do país, o custo de produção desse produto é baixo, o que justificaria a sua aprovação em forma de lei para a introdução nas merendas escolares. Eu não sei nem por onde começar. Tem coisas que até dispensam comentário, né? Mas eu só vou ler de novo esse trechinho. O doce de leite é
importante, não só pelo seu valor nutritivo. Como assim? O negócio é basicamente açúcar. É você pegar açúcar e diluir com leite e ir evaporando para concentrar os açúcares e produzir aquela coisa que, sim, todo mundo vai dizer que é gostoso, mas puxa vida, valor nutritivo, né? Mas fiquei muito chocado com a pessoa ter posto por escrito, como também pelas condições de preço da sua aquisição. Então dá logo, alimenta as pessoas com ração e com açúcar direto, porque é barato e o Estado produz bastante. A deputada Sofia Cavedon, que é contrária à medida, disse querer evitar que as crianças fiquem obesas. Levantou aqui que pesquisas nacionais mostram que as crianças já estão obesas desde a educação infantil e observou que há uma obesidade por excesso de açúcar e falta de alimentos balanceados. Vocês que nos escutam aqui já sabem que eu odeio essa expressão, porque eu não duvidaria que o deputado que propôs essa abominação dissesse, aliás, eu acho que ele disse que doce de leite é um produto balanceado. Balanceado é uma coisa desprovida de qualquer significado. Balanceado é aquilo que a gente que está falando gosta e quer que seja. Né? Mas sim, eu concordo com a deputada que numa sociedade que está cada vez mais doente, não por carência de calorias, mas por excesso de produtos processados, açúcar e farináceos, propor na merenda escolar uma abominação dessas. Veja, essas crianças com certeza já comem doces demais e não precisam ter isso na única refeição que elas poderiam garantidamente ter menos produtos processados e uma quantidade adequada de proteína. Introduzir doce de leite na merenda escolar é talvez uma ideia que possa se equiparar com a sugestão de jantar pipoca para melhorar a sua qualidade de vida. Podia ter ido dormir sem essa, hein? Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.